no meu trabalho, né, na minha docência, no sentido de meu contato, assim, o meu relacionamento com o meu trabalho. E aí, por isso, a gente criou esse projeto com o intuito de não ser apenas um produto, e sim modificar, tentar, de certa forma, modificar, fazer a nossa parte no que diz respeito a cuidar mais dos professores, assim, no sentido de olhar mais para tanto o âmbito profissional, em que a gente possa ter mais liberdade de tempo, como também ter mais liberdade geográfica para viver e financeira também, porque é a nossa profissão, né, o nosso ganha-pão. Então, nesse sentido, a gente iniciou visando um cuidado total com os professores. E uma coisa que eu não vejo ser tão falado é essa questão da saúde mental, mesmo sendo uma área que é extremamente importante e é extremamente desgastante para nós, profissionais da educação. Por isso, a gente iniciou esse projeto, né, com Caroline. Caroline, ela é psicóloga graduada na Universidade de Pernambuco. Então, ela já vem trabalhando em vários âmbitos multidisciplinares, em várias áreas de residência, em hospital, em várias áreas diferentes. Então, por causa disso, a gente iniciou essa parceria e ela vai trazer essas palestras mais voltadas a esse nosso contexto, né, de professores. Essas palestras serão gratuitas, é mais num intuito mesmo, assim, não é como eu falei, não é uma questão de marketing, não é nada assim do tipo. É só uma forma de nos ajudarmos e tentar contribuir positivamente para esse cenário, né, de professores no Brasil. Então, eu vou passar agora a palavra para a Carol. Gostaria muito de agradecer por ela estar aqui. É muito gratificante para mim, assim, ter engajado nesse projeto. Então, muito obrigada, Carol. E agora eu passo a palavra para você. Bom, gente, se der algum problema, vocês vão me avisando aí no áudio. Minha internet eu acho que também está dando uma oscilada, né? Então, qualquer coisa é só falar. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar nesse projeto com IESA. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, né, para os professores, e também para mim é uma forma de contribuir, né, com com essa profissão, assim, que tanto nos colabora, né, acho que diariamente, com tantas pessoas, todo mundo passa por algum professor. Então, eu acho que acaba sendo também minha forma de retribuir um pouquinho do que vocês fizeram, né, na minha formação. E para iniciar, eu preparei um slide bem curtinho, né? Até porque o intuito não é dar uma aula, mas é conversar. E eu espero que vocês também possam participar, né? Eu sei que existem, às vezes, algumas limitações, mas se vocês puderem participar, acho que vai engrandecer muito o nosso momento, né? Esse encontro, eu pensei, pelo menos, né, junto de IESA, um momento bem para a gente conversar e entender o projeto, né? E eu vou também trazer o que é que a gente pretende, né, nesses encontros. Então, eu fiz um slide bem curtinho mesmo, com algumas perguntas norteadoras que eu queria fazer e queria ouvir de vocês, assim, tá? Agora eu vou compartilhar esse slide. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se vai aparecer.
Bom, inicialmente, né, também, eu queria me apresentar de uma forma um pouco diferente da que a gente está acostumada, né? Acostumados. E aí, deixa eu ver se passa. Minha internet está um pouco lenta. No dia que a gente vai, né, se apresentar, sempre tem problema, mas vai dar certo. Bom, quem sou eu, né? Eu sou natural do sertão de Itaparica, nascida e criada em Petrolândia, nordestina, psicóloga, casada com psicólogo, Danilo Paixão, mãe de Laila, né, de 6 meses, e nossa mascotinha Nise, né, que é uma cachorrinha, uma vira-lata pretinha, a coisa mais fofa do mundo, né? Eu costumo me auto-intitular de retirante no interior de Pernambuco, né, porque eu já morei em 5 cidades, Petrolândia, Garanhuns, onde eu me formei, Serra Talhada, onde eu fiz a segunda residência, Tupanatinga, onde eu trabalhei com CRAS e CREAS, e agora eu estou em Itaíba, né? Sou uma sonhadora, persistente, mas tímida e também medrosa. Por mais que eu tenha aí andado por vários lugares, ainda assim eu tenho também os meus medos e eu assumo eles como uma forma mesmo da gente se perceber nesse processo, né? E aí, para a gente continuar, a gente precisa compreender qual o contexto da docência no Brasil, né? E aí, quando eu falo o contexto da docência no Brasil, a gente precisa entender, né, que desde 1981, a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, ela considera a docência como atividade de risco, né, por todas as questões que a gente sabe que existe na docência, da sobrecarga, do contexto de trabalho, né, da precarização desse trabalho, da violência nas escolas, né, as mudanças que existem nos currículos e também agora a inserção da tecnologia, né? Então, desde lá atrás, né, desde 1981, essa organização ela considera como de risco por todas as consequências dessa atividade laboral na vida de um professor, né? Então, quando a gente pega a realidade brasileira, a gente vai entender que existem as condições de trabalho, né? Ou seja, nem sempre a remuneração é adequada, nem sempre o ambiente de trabalho é pensado para o trabalhador, né? E, fora isso, a gente tem a crescente violência, né, nas escolas, tanto com a incidência de bullying, com a questão também que a gente sempre vê, né? Infelizmente, pessoas armadas entrando, atirando, enfim. Todo esse contexto de risco, né, leva também a novos adoecimentos, leva a uma certa vulnerabilidade, né, para adoecer. Isso que eu estou falando, eu sei que vocês vivenciam na pele, né? Porque é algo que, infelizmente, acontece o tempo todo, né? E aí, quando eu falo isso, não é para assustar, mas é para dizer da realidade que existe e está posta dessa maneira, né? E aí, quando a gente vai para os professores de idioma, a gente precisa considerar que ainda é visto ter uma fluência em outro idioma, em outra língua, ainda é vista como algo muito distante para muitas pessoas, né? A gente está num país que esse acesso, por vezes, é negado justamente por falta, né, de políticas públicas, de projetos que incluam isso como algo importante, né? Então, ou seja, é uma visão elitizada, ou seja, só tem acesso pessoas que tenham um poder aquisitivo maior, né? E aí a gente também
tem esse agravante, né, para vocês, porque às vezes há uma distância dos alunos, né, nesse sentido. A partir disso, né, desse contexto, entendendo todas as dificuldades, né, e toda a potência que um professor ele tem na vida dos seus alunos, né, porque é muita luta, mas a gente sabe também que existe muitas, vamos dizer assim, muitas conquistas também, né? E aí, para pensar, a gente começa também a pensar assim, quais os caminhos, né, que levaram, né, a ser professor. Eita, foi rápido demais, espera aí. Quais esses caminhos que levaram, né, a ser professor? E aí, se alguém quiser falar, se alguém quiser trazer um pouquinho, assim, da experiência, pode falar. Bom, eu vou me apresentar. Eu me chamo Leide Menezes. Eu sou professora de francês há uns 15 anos. E o que me levou a me tornar professora foi um desafio que eu fiz para mim na escolha da graduação. Em 2005, quando eu me inscrevi no vestibular, que na época não era Enem, era vestibular ainda, e eu não quis optar pelo português, pela licenciatura em português, por eu já ser falante, e eu queria uma língua estrangeira. O inglês não me chamava atenção, aí eu disse, por que não o francês? Eu não tinha fluência nenhuma. E prestei o vestibular e fui aprovada. Eu lembro no meu primeiro dia de aula que a professora chegou falando tudo em francês, aí eu peguei e fui e disse: que eu estou fazendo aqui? É toda essa dificuldade para falar, imagina para ensinar, o que vai ser de mim nesses 4 anos de universidade? E com o tempo, o passar do tempo, das disciplinas, eu fui vendo que os desafios eram lançados, mas que eu estava conseguindo avançar. E eu lembro bem que em 2007 a gente teve a oportunidade de trabalhar como intérprete voluntário para um grupo de franceses que iam para minha cidade fazendo a travessia de catamarã, participando de um evento chamado Rallye des Îles du Soleil. E nós éramos voluntários, então aí eu me coloquei à prova. Eu já tinha 2 anos de estudo da língua, né, do idioma, e eu iria trabalhar de forma voluntária para estabelecer, ajudá-los na comunicação. E isso fez com que eu ganhasse um pouquinho mais de confiança e seguisse até o final. Até porque a minha graduação ela foi única e exclusivamente em francês. E eu defendi um TCC, escrevi um TCC totalmente em francês. E pude ter, na universidade onde eu trabalhava, experiências de sala de aula. Lá a gente era ofertado curso livre de língua francesa para a comunidade acadêmica e eles selecionavam estagiários. Então, foi aí que eu fui me vendo professora, né? E desde então não parei. Em 2013 passei num concurso público e estou há 12 anos como concursada professora de francês. Que história bonita, viu, Leide? Né? A gente percebe o quanto que os desafios motivaram, né? Ao invés de ser motivo de desistência, foi um motivo também de continuar, né? E é isso que eu acho que a gente precisa lembrar, né? Os desafios são enormes, mas a gente consegue, se a gente se permite viver aquilo ali, a gente vai conseguindo, né? Um passinho de cada vez a gente vai conseguindo alcançar e conquistar muita coisa, né? Isso, e Alguém superar, né? mais? Isso. Alguém mais quer falar?
porque eu vou falar também. Fala. Eu, assim, não, eu comecei na própria graduação, né? Que eu sou formada em letras português e francês. Quando eu entrei na graduação, eu fui mais inclinada para a área de literatura, porque na época eu escrevia, né? Eu era escritora e tudo mais. E eu era apaixonada por essa área. Dentro da universidade, quem me fez se apaixonar completamente pela docência foi um professor. Então, eu lembro que eu dizia que eu não queria de jeito nenhum ser professora, mas eu era apaixonada por idiomas, eu sempre sonhei em viajar o mundo e tudo mais. Só que um professor, ele, ele sempre era diferente, inclusive ele inspirou muito em como eu crio as aulas hoje, né? Que ele sempre usava muitos jogos, trazia sempre documentos autênticos, então era muito diferente daquilo que eu esperava, até porque o francês sempre é muito visto como algo mais tradicional, o ensino é mais tradicional, porque a gramática é realmente um pouco mais complexa. E aí eu tive acesso a esse professor e mudou totalmente a minha perspectiva do que é ser professora, do que é ensinar. E aí foi inspirada nele que eu comecei, e querendo ou não, né? Era a minha profissão, né? Eu estava me formando para aquilo. Então foram surgindo oportunidades, e aí me levou até aqui. Mas é isso, né? Quando a gente retoma a nossa história, a gente percebe o quanto que, às vezes, alguém ou uma oportunidade mudou tudo, né? Ou fez a gente enxergar de outra forma. E aí é que tá. Quando a gente vai falar de saúde mental, né? O tema hoje é para além da sala de aula, né? Saúde mental de professores de idiomas. Saúde mental a gente não pode desvincular do nosso caminho, sabe? Da nossa trajetória, da nossa história. É sempre a nossa saúde mental, ela tá justamente em como a gente constrói caminhos, né? Como a gente vai caminhando para aquilo que a gente quer, que a gente pensa, que a gente é ou estar sendo, né? E veja que nessas trajetórias que vocês me trouxeram, são trajetórias de pessoas que caminharam com dificuldades ou mesmo com admiração por alguém, né? Surgiu oportunidades e vocês foram se lançando na carreira. Vocês não olharam para o contexto de risco, como eu trouxe anteriormente. Vocês olharam por um outro lado, pelo lado da conquista, pelo lado daquilo que vocês tinham de sonho, de realização. E eu acho que a gente, hoje no Brasil, o professor, ele, muitas vezes, ele vê mais o contexto de risco, né, por toda a questão midiática mesmo, pela realidade também, né, que a gente precisa entender que realmente a violência, ela entrou nas escolas de uma forma muito brutal, e aí tudo isso faz com que a gente desacredite, ou na nossa profissão, né, ou na forma de ver o mundo, isso tudo está relacionado, né, e aí, seguindo nessa linha, né, eu queria conversar com vocês também sobre um processo que é quais seus sonhos atuais e as estratégias de realização. E por que eu falo isso, né? No meio do caminho, no percurso profissional, a gente se pega muitas vezes em um cansaço tão grande do dia a dia, né? A nossa rotina é exaustiva. A gente não só tem a profissão para dar conta, né? A gente tem também família, a gente também tem amigos, a gente também tem igreja, a gente tem outras coisas acontecendo conjuntamente com a nossa profissão. E aí, muitas vezes, os nossos sonhos, eles vão se apagando no processo, assim. E aí, eu queria que vocês pensassem. E se vocês quiserem, podem trazer também aqui. Quais seus sonhos atuais e quais as principais estratégias que vocês vêm desempenhando para realizá-los, assim?
Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que alguém, Leide, quem sabe, não queira falar também de Vou novo? compartilhar. Bom, para que vocês entendam o hoje, eu vou precisar só contextualizar um pouquinho. Em 2021, eu passei na seleção de mestrado, né? E comecei o mestrado em 21. Ainda era o período de aulas online, tudinho. Então, eu conseguia conciliar trabalho, estudos do mestrado. Só que eu não me dei conta no quão seria árduo esse percurso. E eu tive burnout no meio do caminho, desenvolvi ansiedade, depressão, né? Por eu não ter conseguido liberação do trabalho, diminuição da minha carga profissional. E com isso, eu, graças a Deus, pude buscar a ajuda de psiquiatra, psicólogos para me auxiliarem, né? No meio do caminho, troquei de orientador, porque eu estava sofrendo alguns abusos que a academia trazem, né? E isso contribuiu muito para o meu afundamento. Mas com o auxílio do psiquiatra e da psicóloga, em janeiro de 2024 eu consegui finalizar o mestrado depois de uma série de problemas. E para 2025 eu não estava, era só descansar. E eu continuei a terapia, tudinho. Aí quando foi agora em novembro, eu vi uma seleção para doutorado. E eu disse, não vou arranjar sarna para me coçar. Se tiver que ser, eles vão prorrogar. Se eles prorrogarem, eu tento. E não é que prorrogou. E eu fui lá e me inscrevi. Lancei. Então, a gente está no processo, mas a minha inscrição foi homologada. Então, em breve, eu saberei se eu vou para o doutorado ou não. Mas dessa vez eu não estou com a ansiedade de antes. Eu acho que é porque com as terapias a gente vai refletindo, vai aprendendo a controlar a ansiedade, e eu estou, assim, com mais condições, porque quando a gente supera o mestrado, pode vir doutorado, pós-doc, e a gente já sabe como é que é o baque. E tem mais tempo, 4 anos, tudinho. Então, hoje, o meu sonho está sendo fazer o doutorado. As estratégias são: estou me organizando, estou planejando, estou programando. Então, assim, se eu for aprovada, eu tenho plena certeza que eu vou conseguir executar dentro do prazo sem grandes problemas. Sim, sim. E que bom, né? Assim, que você conseguiu também ter uma rede de cuidados, né? Para superar o burnout. Realmente é uma realidade bem comum, né? Na docência, né? Cada vez mais comum, infelizmente. É mais de 70%, né? Em muitos, principalmente depois da pandemia, né? Piorou bastante esse contexto também do burnout. E aí, foi interessante você trazer, né, essas estratégias também, né, o planejamento. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa colocar em tudo que a gente for sonhar é também se planejar, sabe? Eu vou também compartilhar, vou aproveitar esse momento, né? Atualmente, eu estou com um sonho de clinicar um pouco mais na modalidade online, por conta de todo o processo de ter sido mãe, e eu quero ficar mais próxima da minha filha. Então, a clínica no modelo online me dá essa possibilidade, né, de ficar um pouco mais próxima dela, e conseguir, com isso, né, ter mais tempo junto dela, da família, poder ali contribuir um pouco mais. Esse é o meu sonho atual, né? E as minhas estratégias está sendo justamente essa organização, né? Esse processo de planejamento, gestão de uma clínica, né? Online,
que é outro desafio, porque a nossa formação, ela não prepara totalmente, e eu falo sabendo que também é um desafio para os professores, né? Que a formação, ela não inclui ainda, né? Acho que com o tempo isso vai melhorando, né? Mas ainda não inclui tanto o modelo online. Apesar para a gente da área de psicologia, existiu uma lei em 2018 que já regulamentava esse tipo de atendimento. Só que com a pandemia mudou, alterou, né? E ampliou também. Então, é uma nova possibilidade, né? Vejam que é uma forma de ampliar a nossa formação, né? O online, ele tem os lados negativos também, que aí eu vou trazer. Exatamente. Quando a gente viu esse boom desse esgotamento mental relacionado ao trabalho, a gente precisa muito entender que também o online, né, o digital, ele traz um desafio para a gente, que é o limite. A gente não sabe ainda, né, construir, enquanto sociedade, os limites necessários para trabalhar de forma que a gente dê o tempo do trabalho e o tempo do descanso. Por quê? Porque o trabalho está no celular. E a gente está dormindo com o celular, a gente está vivendo com o celular o tempo todo, né? Então, é um desafio isso para a gente construir momentos de que a gente esteja offline e momentos que a gente esteja online. Então, acaba que a gente não tem um limite mais, porque antes era a gente ia para o trabalho, ficava naquele ambiente e depois retornava para casa. Geralmente não levava tanto trabalho para casa, apesar de que eu sei que os professores sempre levam, né? Porque existe todo um planejamento por trás de cada aula, mas existia uma certa limitação. Agora não temos mais isso. O online, ele nos coloca o tempo todo para estar trabalhando, para estar consumindo, para estar olhando a vida dos outros, né? Então, a gente tem que ter essa limitação que não está existindo, né? E aí a gente vem para uma outra pergunta, né? Porque eu acho que saúde mental também é sobre reflexão, né? A gente precisa fazer reflexões importantes no percurso. E a pergunta é: como você inclui autocuidado nas suas conquistas? Eita, foi demais. Por que essa pergunta é interessante da gente se fazer? Porque ela está exatamente, eita, ela está exatamente relacionada com tanto a questão de incluir o autocuidado nas conquistas, como nas suas conquistas. Você está colocando a importância do autocuidado como um facilitador para chegar àquele percurso. Porque, por exemplo, quando o Leide traz, né, essa fala de que teve uma rede ali de profissionais que deram sustentação, ela está incluindo que o autocuidado fez a diferença no percurso dela, né? E aí é que tá. Quando eu coloco, muitas vezes, observa, a gente agradece, né? A família, a gente agradece aos amigos, mas a gente nunca agradece aos momentos de autocuidado que a gente teve e que fez com que a gente chegasse onde chegou, sabe? Porque sem descanso, sem processos de reflexão, né? Sem processos de, por exemplo, Iessa falou das viagens, né? O quanto que uma viagem não é um autocuidado necessário, tanto para você aprender, para você também construir novas coisas, assim. A gente precisa, né? Não é à toa que existem as férias, porque a gente precisa desse momento para se cuidar, para que a gente volte ao ritmo e a gente consiga ter maior clareza, maior possibilidade de continuar trabalhando, né? O descanso, ele precisa existir na nossa rotina. Então, quando eu pergunto isso, é exatamente para a gente pensar
quais as coisas que eu estou fazendo para me cuidar. Porque, assim, terapia é super importante, longe de mim dizer que não, mas ela não é a única via para a gente se cuidar, né? A gente precisa entender que saúde mental é muito ampla, né? E que perpassa tantas áreas da vida que a gente precisa também falar desse autocuidado, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu atual, né? Uma mãe que tem uma filha de 6 meses, ou seja, já não durmo bem há um tempo, né? Esses meses são de muita adaptação a uma nova rotina mesmo, né? E aí, a gente, às vezes, parece que saúde mental, vou pegar, só vou conseguir se eu for atrás de um profissional. E não, gente. Claro, eu sou profissional que trabalha com saúde mental, é óbvio que eu vou defender sempre que haja, né, uma busca por profissionais. Porém, a gente pode incluir na nossa rotina, na nossa vida, momentos de saúde mental, sabe? Por exemplo, o meu autocuidado atual é pelo menos ter um banho antes de dormir, um banho mais demorado do que o comum, né? Porque a gente, quem é mãe sabe, é uma correria, né? Então, eu tento ter aquele momento de um banho mais demorado um pouquinho, né? Passar alguns cremes hidratantes, enfim. Só isso já me tira um pouco o estresse. Eu fiz o teste. Alguns dias eu fiquei sem fazer esse tipo de. É como se fosse um ritual, né? E eu tava assim, ficando muito, muito doida, porque eu não tava tendo tempo para mim. Eu não tava tendo um momento assim de me sentir, de me perceber. E aí esses banhos, por mais que seja uma coisa bem comum, bem pequena, né? É o que está me salvando na maternidade atualmente. Porque é ele que faz eu voltar para mim, respirar, né? Eu sinto que eu estou me cuidando, né? Voltar à academia também me fez isso. Então, assim, o autocuidado, ele precisa existir para a gente conseguir pensar em saúde mental, sabe? E isso perpassa a gente ter sonhos, a gente realizar e a gente também se cuidar nesse processo, sabe? Percorrer um caminho de cuidado com a gente, com as nossas histórias, né? Com as nossas oportunidades, né? Eu vi que a Lady colocou no chat alguma coisa e eu acho que é muito importante, assim. Ué, não apareceu para mim aqui. Apareceu, mas depois. Ah, sim, agora apareceu. Eu aprendi a me cuidar na dor e ainda tenho dificuldade de momentos de autocuidado. Sim, infelizmente, Leide, você não está sozinha, né? Somos todos e todas uma sociedade que não aprendeu ainda a se autocuidar. A gente aprende a cuidar do outro, principalmente nós mulheres, né? A gente tem a tendência a cuidar do filho, do marido, de todo mundo, depois olhar para a gente, né? E isso, às vezes, até, por exemplo, cuidar dos pais, né? Tem muita gente que tem pais idosos e precisa de um cuidado. Enfim, a gente cuida de muita gente, mas acaba descuidando da gente. Por exemplo, vocês, na sala de aula, vocês cuidam de vários alunos. E aí, qual o tempo que sobra para vocês também, né? Nesse percurso. E aí, por exemplo, cuidar dos estudantes, né, que estão com vocês no percurso é extremamente importante. Mas se vocês também não começarem a se cuidar, o exemplo, né, os estudantes também, eles vão muito, toda criança, adolescente ou mesmo adulto, quando uma autoridade está ali à frente, ela vai inspirar, né? E essa falou do professor que mudou, né, a vida dela. E aí eu fico pensando, quantas e quantas pessoas não mudam também, né? E aí a gente pode inspirar justamente o autocuidado também, né? Aline, pode falar.
Eu fiquei pensando nisso que você falou agora, sobre a gente se cuidar também dentro da sala de aula, né? Eu não sou professora de francês. Eu comprei o material porque eu achei muito fofo, mas eu estou aprendendo francês e tenho uma dificuldade em ser professora e ser estudante, porque eu sou professora de inglês. Então, eu fiquei triste que vocês não gostam de inglês, mas tudo bem. E eu acho que, principalmente para gente, né, que é professora de idiomas, tanto dentro da sala de aula convencional, né, quanto para sala de aula online, independente se com grupos ou não, a gente tende a ser muito boazinha, a ser muito, assim, deixar passar algumas coisas, não se respeitar, não colocar limite, né, dentro das nossas relações com os nossos alunos, principalmente quando são adultos, né? Então é difícil falar, não vou repor aquela aula que você faltou, falando que ia faltar 5 minutos depois, né? Tipo, que começou a aula, coisas do tipo. Acredito que já tenha acontecido com vocês. Então, o autocuidado também dentro de sala de aula como profissional, né? Além de todos esses que vocês comentaram, também é colocar limites, né? Também se respeitar, tipo, poxa, meu tempo vale tanto quanto o do outro. Ou por que que eu não posso tirar férias, né, remuneradas como tantos outros profissionais, coisas do tipo, né? Então, são reflexões que eu tenho tido ao longo do percurso, enfim, que eu sou professora de inglês, e, e traz essas assim, questões, né, pra gente refletir, tipo, poxa vida, também queria uma férias remunerada, queria, né, não ter essa preocupação se meu aluno vai cancelar ou não, só porque eu tirei férias, ou porque eu fiquei doente, né, justamente com um burnout, ou, enfim, qualquer outra coisa do tipo. Então, bem interessante essas reflexões que vocês levantaram, gostei bastante. E já fica aqui, se eu não falar de novo, porque eu sou meio tímida, mas adorei a iniciativa, super válido. Acho que são poucas as pessoas que acabam falando, né, sobre a saúde mental e quão importante ela é. Então, estou muito, muito feliz de, apesar de não ser professora de francês, ter encontrado o material e, enfim, fazer parte da comunidade. É isso. Ah, Aline, que relato bom de ouvir, assim. E eu acho que bom que também tem professores de outras áreas, né, assim, de outros idiomas, porque eu acho que só soma, né? É uma plataforma justamente que auxilia nesse processo, né, de saúde mental, já que gestão do tempo também está dentro, né, disso. Eu E posso só abrir um parêntese aqui rapidinho? sim, pode falar. E amo inglês também, viu? O projeto começou com francês, porque minha formação é francês, e eu já tinha as aulas de francês, mas a gente planeja fazer de inglês e outros idiomas também. Ai, que legal, porque eu amo. Que bom, né, que você gosta. Um spoiler aí, né? Mas isso aqui é algo que meio que a gente deseja que transcenda o produto em si, a plataforma em si, sabe? Aquilo ali é uma questão que eu vendo e tudo mais. Só que a comunidade, o objetivo da comunidade é trazer esse acolhimento para os profissionais de idiomas em geral, assim, qualquer idioma. Não importa se você não ensina francês ou não sei, assim, se você tem interesse. Eu amo francês, Sim, sim, mas de idiomas em geral. E a gente também pretende, assim, trazer uma certa orientação, né, nesses aspectos que você comentou, né, sobre como a gente sim. conseguir. Eu entendo porque eu passei muito por isso, assim, como conseguir tirar férias se eu não vou receber nesse momento de férias? Como conseguir ter essa liberdade geográfica que a gente tanto sonha de viajar bastante, até porque eu acredito que idiomas está muito atrelado a um sonho, né? Então a gente normalmente começa basicamente 90%, 100% dos alunos que passaram estão atrelados a um sonho.
uma parcela mínima é em relação ao profissional, a crescer e tudo mais, mas a grande maioria é justamente isso, de viajar, de conhecer novas culturas, ou não importa qual seja o sonho, sempre está atrelado a um sonho. Então, a gente quer resgatar isso, sabe? Resgatar os sonhos dos professores, que muitas vezes acaba sendo por situações, por precisar hora aula, sabe? E precisar se sustentar e tudo mais. Então, a gente vai vir com outros idiomas, sim, não se preocupe, mas a gente também vai tentar trazer um suporte nesse sentido, de como empreender e como conseguir garantir o seu sustento e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade de vida melhor como um profissional, né, da educação. Sim, perfeito. Bem, não muito longe, né? Eu quero aprender francês. Eu estive na França 2 vezes e não sabia falar bonjour, mas enfim, tem a situação de que o inglês é formado basicamente de francês, né? Então, assim, mais de 60% da língua inglesa tem ali seu fundamento no francês. Então, é muito interessante essa mesclagem, mas eu sou apaixonada pela aula do Friends, né, que é uma das primeiras, assim, do Châtelet. Então, eu gosto muito, porque normalmente quando a gente vai pensar, né, na língua, a gente precisa de cotidiano, e principalmente aquela cena, né, do Joey tentando entender o francês e falar o francês, é muito engraçado. E eu uso, olha só, né, eu acabo usando nas minhas aulas de inglês. Porque muitas vezes eu acabo falando alguma coisa e o meu aluno não fala a mesma coisa, ele fala um troço totalmente diferente. Então eu uso também para, tipo, eles verem o quão absurdo, às vezes, eles estão falando comigo, né? Então, essa parte de ser apaixonada por idiomas é muito real, né? Não é o primeiro idioma que eu compro, até mesmo para ver quais são as... Eita, Acho que Aline? caiu. Acho que caiu para ela. Ah, voltou. Voltou, tá. Então, eu acabo comprando de outros idiomas também para ver como que seria uma metodologia diferente, enfim. Então, eu sou bem entusiasta do idioma, mas eu acho muito interessante, porque em outras comunidades, apesar de ter, né, planilha de como quantificar a sua hora-aula, coisas do tipo, não tem, por exemplo, uma psicóloga junto, né? Então, por isso que estou aplaudindo aqui, porque, de verdade, é muito importante, gente, sério. As pessoas ficam doentes real, assim, de não conseguir, sabe, continuar trabalhando com que elas têm um dom, né? Porque, assim como vocês comentaram, tem professores que acabam inspirando a gente mesmo, né? E as pessoas acabam deixando de fazer isso justamente porque tem um aluno, né, ou uma situação, enfim. Então, é bem complicado e por isso mesmo que eu achei incrível. Eu fiz questão, eu estou em trânsito, né, por isso que eu fiquei caindo, enfim, não estou com câmera. Estamos em trânsito aqui, estou indo para um outro lugar, enfim. Mas eu tomei banho ouvindo vocês, porque eu queria muito participar dessa reunião, então estou muito, muito feliz. Ah, que legal. Legal ouvir isso, Aline. Quando eu e essa pensamos nesse momento, era na intenção mesmo de trazer reflexão, de trazer um espaço de acolhimento, um espaço que faça sentido, né, para vocês. Como é bom a gente saber que teve essa recepção, por mais que assim não tenha muitas pessoas, mas eu acho que nunca é importante olhar para o número, sabe? É olhar para as pessoas que estão aqui. E para mim é muito válido, sabe? Porque foi toda uma organização aqui em casa, já que eu tenho uma criança pequena, né? E para poder acontecer esse momento. E eu não me arrependo, porque esses encontros é que inspiram a gente a continuar enquanto profissional, né? Seja eu na área de saúde mental, seja vocês na educação. Eu acho que resgatar o que faz a gente acordar todo dia para trabalhar, né?
é sempre importante, em qualquer área, em qualquer momento da vida, né? Porque é isso que a gente está falando. Quando a gente está falando de autocuidado, é olhar para a nossa história, para as nossas memórias, né? É dar sentido para o que a gente está fazendo, né? E aí, quando eu falo do autocuidado, né, desses limites, como você falou, Aline, é tão importante a gente colocar, né? Eu tive um professor, essa frase eu sempre levo para todo mundo, porque eu acho que é uma frase que ela não se restringe à saúde, ela pode estar relacionada a todas as áreas, né? Ele disse uma vez para mim, assim, olhou bem sério para mim e disse, olha, você precisa se curar do desejo de curar, porque eu tinha uma ânsia muito grande de querer resolver os problemas das pessoas, né? Tanto que eu entrei em psicologia. E aí, só que isso estava me levando a um cansaço e assim, eu estava muito esgotada. Isso era no final da minha faculdade. E eu estava iniciando, né, o processo de o meu, meus estágios e tudo, e eu já estava esgotada, assim, porque eu pegava a dor de todo mundo, né? A minha área, a gente trabalha exclusivamente com dores, né? E aí, quando ele falou isso, eu entendi. A gente não pode curar o outro, porque é o outro que precisa se curar, sabe? É o outro que precisa de cuidados, né? E aí, quando você fala dos limites, às vezes a gente não dá o limite achando que vai ser uma forma de ajudar o outro. Mas, na verdade, muitas vezes a gente está tirando a responsabilidade do outro. E isso impacta extremamente, não só na nossa vida, mas no outro também. Que ele vai ser isento ali de uma responsabilidade, que ele pode aprender muito mais se receber esse não, ou se receber esse limite, sabe? E até na psicanálise, a gente costuma falar um pouco sobre que muitas vezes o abandono de pais não é aqueles pais que são ausentes. Às vezes são os pais que não dão os limites devidos, porque é exatamente uma forma de você não cuidar do outro, né? Quando você não dá o limite necessário, esse outro ele não vai desenvolver seus próprios recursos para aprender, para desenvolver, né? Então, quando você estava falando, eu estava pensando isso, né? A gente precisa muitas vezes entender que o meu limite ele não vai afetar o outro, né? Porque geralmente a gente sente que vai, mas às vezes a afetação é para algo que ele vai aprender, é para algo que ele vai construir, né? Mas esses processos de construção, eles são doídos. Como eu falei, a nossa sociedade, a gente não aprendeu a se cuidar, a gente não aprendeu a dar os limites, né? Às vezes é até mal visto quando a gente fala um não para alguém, porque acha que a gente está sendo alguém grosseiro, né? Às vezes é a forma de expressão, né? Quando a gente se expressa de uma forma adequada, né? Quando a gente fala de maneira assertiva, a pessoa vai entender o seu não. Mas às vezes a gente quer, por conta de todo o processo de cansaço, a gente é muito agressivo. E aí a pessoa vai sentir aquela agressividade e vai responder, né? Então, eu acho que entender os próprios limites também é uma forma de se autocuidar, né? E proporcionar o limite ao outro é uma forma de entender que o outro tem suas responsabilidades no processo dele também e na relação, né? E nesse sentido, quando eu falo dessas questões todas, dos limites, do autocuidado, de processos, às vezes, simples que a gente faz e que vai impactar na nossa qualidade de vida, né? A gente pensa, né? Quando a gente estava conversando aqui, mas como é... Eita, foi demais. Mas como é que eu vou usar todos esses conhecimentos, essas reflexões, né? Como é que eu vou colocar isso em prática? Né? Quando a gente pensa nesses limites, por exemplo,
nisso de você separar momentos de trabalho, momentos de lazer, momentos de autocuidado, né? Momentos de viagens, quem sabe. Isso tem aquilo que a gente vinha conversando no início, de planejamento, de compreender também o momento que você está, né? Quando o Leide fala, por exemplo, que ela está se planejando para o doutorado, já é uma estratégia, né? Já é uma possibilidade de construção ali. E isso é o processo de colocar em prática o que você aprende ou o que você vivencia de saúde mental, sabe? Ela falou, né? Foi a dor que impulsionou ela ao cuidado. Infelizmente, a gente tende a precisar, às vezes, de chegar num limite, né? Isso não é um descuido. Não entendam assim. Às vezes é o nosso corpo mesmo que sinaliza, porque a gente não está percebendo, né? E aí não é questão de culpa, por exemplo, eu me negligenciei. Não é isso. A gente precisa olhar para eu não tinha recursos pessoais para lidar com a situação, e aí eu acabei me excedendo, né? E aí, quando a gente muda essa forma de olhar, a gente começa a entender que, às vezes, ser generoso com a gente, com quem a gente é, com as nossas dificuldades, né? Seja em sala de aula, seja na vida pessoal, faz com que muitas vezes a gente consiga melhorar sem precisar a gente mesmo se colocar na forca, né? Vamos dizer assim. Porque observe que a gente pensa, eu consegui, né, a partir da persistência, enfim, alguma coisa, e a gente acha que geralmente foi porque a gente passou noites em claro, porque a gente foi lá ao limite. Mas, na verdade, você conseguiu tudo isso porque você acreditou em você, né? Foi o processo de acreditar em si mesmo, em acreditar, em dar sentido àquilo que você está fazendo, que fez você ficar à noite em claro, fazer tudo que estava ao alcance, entendeu? A gente, às vezes, inverte a lógica. Acha que os sacrifícios é que nos leva necessariamente para frente. E, na verdade, é o processo de acreditar na gente, né? De acreditar no sonho, de ir atrás do que a gente quer, né? Essas consequências, elas podem estar atreladas, mas o que fez a gente conseguir, geralmente, foi impulsionado pelaquilo que a gente desejava, pelaquilo que a gente queria, né? Ou seja, a generosidade com que a gente se vê, geralmente, é muito mais potente do que a gente se massacrar no processo. Deu para compreender? Fez sentido para vocês? Com certeza. Eu acho que ali do limite que você estava falando, nem todo limite é prejudicial, né? Às vezes a gente, por exemplo, o meu caso, né? Trazendo aqui o que me levou a contar essa história para vocês, né? Sem falar nomes, enfim. Eu tenho alunos que, ai, prof, não consigo ir hoje. Ai, prof, não. Ai, tá chovendo, minha internet tá ruim. Ai, a pessoa não veio pra aula. Ou não vem pra aula. E aí, bem, vocês têm a agenda tão doida quanto a minha, muito provavelmente. Ainda mais com filhos, enfim, a Leide também tem criança em casa. Gente, é impossível. Eu não tenho tempo hábil para repor esse tanto de aula. Então, assim, a pessoa está se prejudicando porque eu estou sendo boazinha, falando tudo bem, não, compreensível, tá tudo certo, né? Então, colocar ele nesse lugar de responsabilidade também é um cuidado, né? Isso que você falou, Carol, de o pai ausente é aquele que também não impõe limite, é muito real. Hoje em dia a gente vê, assim, essas crianças, não somente, né, mas adultos também que, enfim, já são nossos alunos grandes,
que não tenha noção de uma responsabilidade, não tenha noção de nada, né? Então fica o nosso papel também de tentar curar, como você estava falando, né? Um problema ali que tem raiz na família, enfim, mas que tem esse problema também, assim, às vezes a gente não consegue curar, né? E para a gente não se machucar, a gente tem que largar algumas batalhas, né? Escolher muito bem as batalhas que a gente vai pegar. Então, são coisas assim que são muito, muito incríveis, sabe? De refletir aqui com vocês mesmo. Exatamente. E esse espaço, né, esses encontros mensais vão ser nessa direção, assim. A construção vai ser baseada, claro que eu vou trazer alguns dados, como eu fiz, né, no início, alguns dados, mas o intuito realmente, quando a gente fala de conversar sobre saúde mental, eu acho que é refletir, né, é construir junto, é entender como é que a gente pode colocar na nossa vida estratégias e algumas formas de autocuidado que sejam aliadas à nossa saúde mental, né? Então, a gente discutir junto isso, né? E como eu falei no início, assim, professores são uma categoria extremamente importante e também são muito vulneráveis a adoecer, né? Por todas as condições de trabalho, violências, as mudanças, né? Ou seja, a sobrecarga de trabalho, né? Tudo isso está muito relacionado a esses processos, né? De que vocês vão construindo ao longo da vida profissional, né? Vão ali no automático, às vezes, o cansaço, né? Nos leva a viver no automático ali, a fazer as coisas de prontidão, assim. E, às vezes, não para refletir, justamente por não ter tempo, porque saúde mental, a pauta do tempo é algo que a gente tem muito pano para manga, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, e isso vai impactar no nosso modo de vida, né? Não só. E como eu falei, por isso que esses encontros eles não se restringem aos professores, né, de idiomas, mas eu acho que a saúde mental ela é transversal, né? Ela entra em qualquer assunto, vamos dizer assim. E aí a gente pode falar sempre nesse lugar, assim, de que a gente está falando de professores, mas que são pessoas, né? Que são realmente para além da sala de aula, é isso, são pessoas sendo professores. Eu vou trazer uma dica aqui rapidinho para a Aline, né? A Carol traz a dica psicológica e a dica prática. É uma coisa que a gente faz para essa questão que tu estava falando sobre alunos que chegam em cima da hora para remarcar. Uma coisa que a gente faz na nossa escola é botar uma cláusula em que ele tem, cada professor, porque nossa escola tem vários professores, cada professor ele vai ditar o tempo dele. Então, por exemplo, tem um professor que dá 3 horas, outro já é 12, já pede 12 horas. Então, aquele aluno, se ele remarcar a aula ou cancelar em até, por exemplo, 12 horas antes da aula, aquela aula não vai ser remarcada. Se ele pagou por aquela aula, vai continuar lá paga, entendeu? E aí, para remarcar, ele precisa remarcar com antecedência. E aí, isso te dá um tempo para poder reorganizar a tua rotina, reorganizar a tua agenda. Não sei se deu para entender, assim, a lógica, mas é basicamente isso. A gente sempre bota no contrato essa cláusula. E a gente também sempre trabalha com pagamento adiantado. Então, isso dá para você se organizar melhor financeiramente e ter um controle maior sobre a sua agenda, sabe? De poder pedir esse limite e reorganizar se for necessário. Inclusive, eu também uso essas mesmas técnicas na clínica psicológica, assim, só que geralmente meu contrato é verbal. E aí, como a Aline falou, existem os desafios, porque às vezes a pessoa esquece, né, que falou, mas a gente vai
encontrando formas ali de ir readaptando e, né, construindo junto com a pessoa. E quando eu falo isso é porque é exatamente essas estratégias, assim, práticas ou até uma reflexão que faz com que você mude ali o percurso, né, reavalie, refaça certos contratos, enfim, e vá construindo algo que seja mais leve, que vá dando possibilidade, né? E por isso que eu acho tão interessante e tão importante essa plataforma, né? Que IESA construiu, porque ela traz a liberdade, pelo menos de tempo, né? Gestão de tempo, que isso também está incluído na gestão do cuidado, né? A forma que você vai priorizar, planejar, executar, né? Pensar financeiramente, porque eu acho que a questão financeira é algo que muitas vezes, quando a gente fala que gosta da nossa profissão, parece que é um crime cobrar por ela de forma justa, adequada, né? E não é. A gente sabe que todos nós nos sustentamos a partir disso. Então, é interessante também pensar nessas estratégias, né, de organização financeira, planejamento, mas eu acho que isso vai ser para um próximo encontro, né? A gente vai trazendo temáticas, inclusive, se for possível, né, vocês podem também estar sugerindo temáticas para os nossos próximos encontros, né? E é exatamente esse o intuito da gente, fazer momentos de reflexão, de acolhimento e de pensar juntos estratégias, né, de autocuidado, de possibilidades de se fortalecer na profissão, né? Principalmente no em ser professor, né? E quem sabe, né, ser um professor empreendedor, ser um professor que cria novas possibilidades para a própria profissão, né? Amplia a sua forma de trabalho, né? E aí a gente pode ir conversando e ir ajustando esses encontros, mas eu acho que hoje foi muito gratificante, né? Gostei muito da participação, principalmente Leide, né, da Aline. Agradeço mais uma vez a Iessa, porque ela foi a pessoa, né, que pensou nesse momento junto comigo, e eu acho que foi muito bom, né? Eu só tenho realmente a agradecer, vou deixar aqui meus contatos, caso vocês precisem entrar em contato comigo, né, para conversar um pouco mais sobre essas temáticas. Estarei à disposição, tanto no meu Instagram profissional, quanto também no meu e-mail, tá? E qualquer coisa estarei à disposição para a gente conversar e trocar um pouco mais. Eu, assim, também fico muito feliz pela disposição de vocês. É um projeto que está iniciando, né? Esse é o nosso primeiro encontro. O Enchanté Profs também é um projeto que está iniciando, tudo isso é erro e acerto, teste, então eu fico muito feliz de contribuir de alguma forma e eu realmente tenho essa intenção em mim de tentar trazer mais, assim, mudar a realidade de certa forma, ajudar professores, assim, nesse sentido. E esse projeto com Carol tem me deixado muito feliz, assim. Eu acredito que é o começo de muitos encontros que serão muito beneficentes para a gente como profissionais. Então, eu vou criar um grupo lá na comunidade, como eu ainda estou testando certas coisas, eu fiz uma comunidade, né, e ainda não criei o grupo, mas eu vou criar o grupo aberto para que a gente possa ter essa troca, essa conversa. E aí eu vou mandar lá na comunidade. Mas vocês têm o meu contato lá também, qualquer coisa vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer questão também, se quiserem trazer uma dica ou uma sugestão do que a gente pode fazer. Pode também me mandar, que eu ficarei muito feliz. E é isso. Só tenho a agradecer por vocês estarem aqui. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Até.